perspectiva soviética é diametralmente oposta à perspectiva norte-americana. É preciso os aliados, as democracias que se uniram, a União Soviética se entendia como uma democracia, as democracias precisam se unir e se ajudar imediatamente, não apenas por meio de doação ou empréstimo de equipamentos e bens estratégicos. É fundamental que ângulos norte-americanos diminuam a pressão que a União Soviética sofre do Terceiro Reich. Como diminuir a pressão que a União Soviética sofre desde meados de 41, sangrando do Terceiro Reich? A resposta soviética era essa: a necessidade de abrir uma segunda frente. Essa era praticamente uma obsessão stalinista, uma obsessão do governo soviético. Abrir uma segunda frente que obrigue as forças nazistas a se dividir no continente europeu e, portanto, retirar a pressão enorme que a União Soviética sofria do ataque nazista desde meados de 41. Por que eu afirmo que essa posição soviética ela é diametralmente oposta à perspectiva norte-americana e britânica? Britânica também. Essa questão de tentar vencer o conflito, mas minimizar ao máximo que for possível custos materiais e custos, sobretudo, humanos, em particular custos humanos. Porque o Stalin queria que a segunda frente fosse aberta imediatamente. E quando ele fala em segunda frente, ele não fala em qualquer região da Europa. Ele se refere ao quê, especificamente, pessoal? Se refere ao norte da França, a um desembarque no norte da França. E por que ali especificamente? Porque se você olha o mapa físico europeu, você sabe, não preciso repetir, você encontra uma grande planície ali ao norte da Europa. Pegando o norte da França, Países Baixos, norte da Alemanha, Polônia, até a União Soviética. Então, o desembarque tem que acontecer no norte da França porque é a região que propiciaria condições naturais e estratégicas mais adequadas para, literalmente, sangrar o Terceiro Reich num outro fronte. Você abrir um fronte na Itália, por exemplo, não tem o mesmo impacto. Você abrir um fronte nos Balcãs, não tem o mesmo impacto. Capacidade de mobilização, de transporte, de comunicação é muito mais difícil por causa de questões aí que envolvem relevo. Alpes, os Balcãs, como a gente sabe, relevo hiperacidentado, a mesma coisa em outras regiões do continente europeu que apresenta essa característica. O norte da França, Países Baixos, norte da Alemanha, não é o caso. Tem um bloqueio natural importante que é o Reno, que vai ser um sério problema depois do desembarque dos aliados anglo-norte-americanos em 1944, mas bloqueios naturais, rios, você vai encontrar em outras partes do continente europeu também. Então, quando Stalin fala em abrir uma segunda frente, é abrir uma segunda frente no norte da França. E quando ele diz isso de maneira imediata, ele não está preocupado com os custos materiais e os custos humanos que isso poderia gerar. Não preciso dizer que essa região é uma região hiperfortificada pelos alemães. Então, você realizar um desembarque ali, sem o mínimo de planejamento e de estrutura, provavelmente não só poderia malograr, como além de poder malograr, poderia resultar num custo humano enorme, tanto para britânicos quanto para norte-americanos. Tá? Uma breve história. Dizia-se, conta-se, se é apócrifa ou não, infelizmente não temos condições de saber. Conta-se que o Molotov, o ministro das Relações Exteriores soviético, só conhecia 3 palavras em inglês. Na verdade, 2 palavras e uma expressão. Yes, no e second front. Ou seja, era a obsessão soviética. A pressão era para que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha abrissem imediatamente uma segunda frente. Bom, e já que a questão da segunda frente é o foco que nós estamos dando para a aula agora, eu queria contar um pouco para vocês como é que se desenrolou a história da segunda frente, para vocês entenderem um pouco das tensões que surgem dentro
grupo de aliados, tensões essas que vão ter um impacto enorme no pós-guerra. Tá? Então, como eu disse, desde o momento em que os Estados Unidos entram no conflito, a União Soviética pressiona pela abertura de uma segunda frente. Em maio de 42, o presidente Roosevelt garantiu, sob pressão enorme do ministro Molotov, garantiu que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha abririam essa segunda frente até o final do ano. Ou seja, até dezembro de 42. Essa frente seria lançada em novembro, na verdade. Ganhou o nome de Operação Sledgehammer. É uma operação martelo no norte da França. Tá? Você diz, mas por que aceitar um comprometimento em termos de agenda, inclusive? Estabelecer uma data específica para a ocorrência desse desembarque de tropas anglo-norte-americanas no norte da França. Na verdade, os Estados Unidos, o Roosevelt em particular, tinha dois receios. E não só o Roosevelt. Membros da alta oficialidade militar norte-americana, o general Marshall, o general Eisenhower, que posteriormente vai liderar, né, as tropas aliadas no desembarque na Normandia, eles também tinham esse receio e pressionavam pela necessidade de uma abertura imediata, apesar dos custos humanos e materiais que isso ocasionaria. Quais eram os receios? Primeiro receio sério, que a União Soviética não aguentaria a nova ofensiva alemã que se daria no verão de 42. Por que acontece? A Alemanha invade a União Soviética no verão de 41 e, evidentemente, quando chega o inverno, o avanço nazista diminui de intensidade. Quando o verão de 42 recomeçasse, um novo verão recomeçasse, a perspectiva de uma nova ofensiva, evidentemente, apareceria. E o medo norte-americano, em particular de alguns generais norte-americanos, é de que a União Soviética não resistiria a essa nova ofensiva. Então não foi uma promessa única e exclusivamente apenas para acalmar os soviéticos. Havia um grupo político-militar dentro do governo Roosevelt que achava que mesmo com custos humanos e materiais altos, era preciso abrir essa segunda frente porque a União Soviética não resistiria a mais um ano de pressão nazista. E tinha um outro aspecto. Havia um temor também de que a União Soviética pudesse chegar a um armistício com a Alemanha. Da mesma maneira como aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial. Então a União Soviética perderia um território grande para a Alemanha, mas pelo menos manteria uma relação pacífica com o Terceiro Reich. Sabia que era uma relação que provavelmente não duraria por muito tempo, mas para resguardar a União Soviética de uma catástrofe. E se um armistício fosse assinado, não há dúvida que isso seria muito ruim, tanto para os Estados Unidos quanto para a Grã-Bretanha. Então, a ideia de abrir uma segunda frente, a promessa que vem em maio de 42, ela não é uma promessa vã. Ela tinha um fundamento, mas quando ela passa a ser discutida em termos mais técnicos, fica muito claro que ela não teria condições de acontecer. Por vários motivos, mas o principal era que era fundamental concentrar equipamentos e concentrar homens na Grã-Bretanha antes de realizar o desembarque. E nesse momento, em 42, submarinos alemães rodam solto pelos mares e destroem tonelagens e mais tonelagens de embarcações norte-americanas e britânicas. O Atlântico é extremamente perigoso nesse momento. Então, a questão é, se essa segunda frente fosse aberta como o Roosevelt prometeu, ela teria que ser aberta com recursos bem menores do que o considerado minimamente necessário. E dois, quem teria que segurar e carregar o peso do desembarque quase que sozinho? Soldados britânicos. Particularmente soldados britânicos. Não é à toa que o Churchill pressiona e, em meados de 42, o Roosevelt e o Churchill acordam que eles não têm condições, que os aliados não têm condições de abrir essa segunda frente até o final do ano. O próprio Churchill em pessoa vai comunicar isso ao Stalin em Moscou. Não preciso dizer que foi uma conversa um pouco tensa, né? Provavelmente bastante nervosa. Mas o fato é que não ocorre o desembarque no final de 42. No início de 43, os aliados reúnem-se novamente. Aliados, eu digo, Roosevelt e Churchill, em Casablanca. Tá? Vale lembrar que quando eles cancelam
o desembarque do final de 42, eles decidem que uma frente será aberta no norte da África. Tanto é que a invasão a Marrocos vai acontecer no final de 42. Né? Só que isso para o Stalin, como a gente já discutiu, de maneira alguma poderia se caracterizar como uma segunda frente. De maneira alguma. No início de 43, em Casablanca, no Marrocos, já conquistado pelos aliados, decide-se marcar uma nova data para o desembarque. Agosto, setembro de 43. Então, um novo comprometimento é feito por pressão do Roosevelt, com medo, mais uma vez, de que a União Soviética pudesse talvez assinar o armistício. Aqui a questão não era nem tanto a União Soviética ser derrotada, mas porque a gente já está num contexto Stalingrado desenvolvendo-se, a União Soviética conseguiu resistir ao segundo avanço nazista do verão de 42, mas o temor era, temos que marcar uma segunda frente para não dar abertura para a União Soviética fazer um armistício, de modo algum. E essa segunda frente, mais uma vez por razões técnicas, depois que estudos mais sérios são feitos, mostra-se que era muito complicado reunir o material necessário e com um risco razoavelmente pequeno para realizar o desembarque em meados de 43, e ela é cancelada novamente pela Conferência de Washington, que acontece entre o Roosevelt e o Churchill. A União Soviética, mais uma vez, não terá a sua segunda frente. Até que, na primeira conferência entre os três grandes, que se dá em Teherã, que inclusive é tema do texto que nós lemos para o seminário de hoje, o Stalin pressiona fortemente para que os aliados se comprometam a abrir a segunda frente numa data específica que nomeie inclusive o comandante-geral desse desembarque, que vai ser nomeado posteriormente, que é o Eisenhower. Em Teherã, na verdade um pouco antes, na Conferência Preparatória de Moscou, que se dá em outubro de 43, mas em Teherã, em novembro de 43, Roosevelt e o Churchill se comprometem a abrir a frente até meados de 44. E dessa vez não acontecerá um adiamento. A frente vai ser aberta mesmo em meados de 44, mas com riscos muito menores. Com riscos infinitamente menores do que se você levar em consideração as duas primeiras oportunidades. E aí você se lembra do número que eu coloquei para vocês sobre o número de mortos. A União Soviética, então, perdeu algo em torno de 16 milhões de pessoas em 50 milhões no total do conflito. Estados Unidos e Grã-Bretanha juntos, nem 1 milhão de pessoas. Isso vai dar uma legitimidade, a legitimidade do Stalin colocar em negociações de que a União Soviética segurou o avanço nazista na Europa por 3 anos, praticamente sozinha, dá uma legitimidade enorme para as demandas estratégicas geopolíticas que a União Soviética vai apresentar em vários encontros, inclusive no início do pós-guerra. Perceberam o que eu comentei no início da aula sobre decisões militares que têm sérias implicações para o sistema internacional? Esse é um exemplo, a questão da segunda frente, para mim, acho que é um exemplo interessante para nós observarmos isso. Bom, só que nós não vamos falar só sobre objetivos de guerra. Nosso foco, como a gente disse no começo da aula, também é olhar para objetivos do pós-guerra. Qual era a perspectiva dos aliados para o mundo do pós-guerra? Sobretudo, Estados Unidos e União Soviética. Vamos começar pensando nos objetivos norte-americanos. E quando eu falo objetivos norte-americanos, pessoal, tomar cuidado, uma coisa que eu ressalto em vários encontros, em várias aulas, para nós não antropoformizarmos Estados Unidos. Lembrar que dentro do governo norte-americano há um conjunto de interesses distintos, há disputas, conflitos. O próprio Roosevelt vai apresentar posições diferentes ao longo da guerra sobre várias temáticas. Então, cuidado para a gente não homogeneizar excessivamente. Eu vou ter que falar aqui em termos de Estados Unidos para simplificar. Mas sempre que possível eu vou mostrar para vocês a complexidade das disputas internas que ocorrem no governo norte-americano. Claro que no caso da União Soviética a gente não vai ter este problema. Mas no caso dos Estados Unidos isso é muito importante. Em particular, a disputa entre Departamento de Estado, Casa Branca, Departamento de Estado, Departamento de Tesouro, Departamento de Defesa. Você tem perspectivas muito distintas sobre o pós-guerra, dependendo do foco político
dentro da institucionalidade norte-americana que você observa. Então aqui eu sintetizo o que não eu, na verdade, vários estudiosos colocam que teriam sido os principais objetivos, principais metas norte-americanas para a construção do pós-guerra. Tem um historiador norte-americano muito bom, infelizmente as obras desse autor mais recentes eu não recomendo, tá? Por motivos que me escapam, ele parece que perdeu um pouco o tato do fazer histórico. As obras mais recentes desse estudioso realmente não são muito boas, mas a obra que eu vou fazer referência agora, que é As Origens da Guerra Fria nos Estados Unidos, União Soviética, As Origens da Guerra Fria, do John Lewis Gates, que inclusive está mencionado na nossa bibliografia complementar do curso. Esse é um livro fantástico, tá? E é um livro em que o Gates aborda, entre outras questões, esse aspecto que eu estou levantando para vocês. Perspectiva de pós-guerra dos Estados Unidos, em particular do governo Roosevelt. São 4 questões que eu gostaria de salientar sobre essa perspectiva do pós-guerra. A primeira questão envolve a abordagem dura com os derrotados, sobretudo com a Alemanha, no caso, e Japão, né? A Itália é um problema um pouco menor, mas Alemanha e Japão precisam receber uma abordagem dura. Alemanha, sobretudo. Existe uma comparação que o governo Roosevelt faz a todo momento com a atuação do governo Woodrow Wilson durante a Primeira Guerra e com os supostos erros que policymakers britânicos, norte-americanos e franceses tiveram na Conferência de Paris de 1919. Um desses equívocos, na visão do Roosevelt e na visão de várias autoridades em volta do Roosevelt, é de que a Alemanha teria sido tratada de uma forma muito leve no pós-Primeira Guerra Mundial. E que desta vez a Alemanha não poderia ter dúvida de que ela havia sido derrotada no conflito. Ela não poderia ter dúvida disso. E mais, os aliados deveriam ter plena liberdade para pensar o que fazer com a Alemanha para evitar novas tentativas de expansionismo alemão no futuro. E quando eu digo ampla liberdade, eu estou fazendo referência, entre outras coisas, inclusive a desmembramento. Desmembrar a Alemanha. Transformá-la num amontoado de unidades políticas, num caleidoscópio de unidades políticas. Tá? Aí você me diz, bom, mas quando que na guerra essa abordagem dura torna-se clara? Porque quando você olha a posteriori, quando você observa a divisão da Alemanha, que todos aqui conhecem bem, né, você percebe que a Alemanha Ocidental, por exemplo, a República Federal Alemã, de modo algum foi tratada com tamanha severidade por britânicos, por franceses, por norte-americanos. Aonde, então, pelo menos durante o conflito, a gente pode dizer claramente que houve essa perspectiva de abordagem dura? Vocês recordam da conferência de Casablanca, que eu fiz uma breve referência agora há pouco? Tá? Esta mesma conferência de Casablanca, que vai estabelecer uma nova data para o suposto desembarque, que vai estabelecer também um ataque à Sicília, abrindo uma frente na Itália, frente que inclusive vai ter a participação da Força Expedicionária Brasileira. Nesta mesma conferência de Casablanca, no início de 43, entre o Roosevelt e o Churchill, teve participação também de representantes chineses. Chiang Kai-shek participa também da conferência, mas fundamentalmente importante aqui, Roosevelt e o Churchill. No press release, né, ou seja, na cobertura de imprensa, Roosevelt declara, posteriormente, que os aliados haviam chegado num acordo sobre como tratar os beligerantes. E esse acordo ele metaforiza ou sintetiza em um princípio, que é o princípio da rendição incondicional. Os beligerantes terão que se render incondicionalmente aos aliados. E mais, Roosevelt deixa claro, Churchill, que não só a rendição tem que ser incondicional, como ela tem que se dar para todos os aliados ao mesmo tempo. Não haverá uma paz em separado. Os Estados Unidos
não vão considerar nenhuma possibilidade de fazer uma paz em separado com a Alemanha, nem a Grã-Bretanha. Claro que esse segundo ponto aqui que eu estou salientando da Conferência de Casablanca é um recado muito mais para Moscou do que para Berlim. Por que é um recado muito mais para Moscou do que para Berlim? Era uma forma de garantir para o Stalin, publicamente, que Estados Unidos e Grã-Bretanha não iriam, de modo algum, fazer uma paz em separado com a Alemanha no desenrolar da guerra. Tá? Era muito mais um recado para Moscou do que propriamente para Berlim ou para Tóquio. Mas um ponto fundamental é a abordagem dura com os derrotados, sobretudo para ter liberdade de ação e para deixar claro para a Alemanha que, desta vez, ela havia sido derrotada de fato. Agora, além disso, tem uma outra coisa importante sobre os objetivos do pós-guerra norte-americano, que é preciso ter uma abordagem dura com os derrotados, desmilitarizá-los, no caso da Alemanha, desnazificá-la, possivelmente desmembrá-la. É preciso ter uma abordagem dura? Mas isso em si não garantirá paz. Para além de uma abordagem dura, é preciso criar condições para impedir, no longo prazo, que um novo conflito ocorra. E na visão do Roosevelt e do governo, da administração Roosevelt, 3 aspectos seriam fundamentais para criar essas condições. O primeiro aspecto é o que eu ponho aqui como autodeterminação e sem expansionismo. Um dos raros exemplos de uma atitude wilsoniana que o Roosevelt considerava extremamente importante para a manutenção de um sistema pacífico, um sistema internacional pacífico, era a defesa da autodeterminação dos povos. O Roosevelt, na verdade, tinha a interpretação de que a autodeterminação ela tinha sido implementada de maneira insuficiente. Esse teria sido o problema dela. Ela foi implementada de forma insuficiente e vários acordos de cúpula que ocorreram durante o conflito foram implementados no pós-guerra. Um exemplo clássico é a divisão do Oriente Médio entre Grã-Bretanha e França, que nasce de um acordo entre os dois países durante a Primeira Guerra Mundial e que vai dividir o Oriente Médio sem levar em consideração praticamente nenhuma divisão étnica local. O Iraque, por exemplo, vai pelo menos juntar 3 grandes grupos étnicos e que vai ficar sob o mandato da Grã-Bretanha. Então, na visão do Roosevelt, o princípio da autodeterminação é muito importante para a manutenção da paz. O problema é que ele não foi aplicado da forma como ele deveria ter sido aplicado no contexto pós-Primeira Guerra. E quando a gente fala em autodeterminação, deixar uma coisa clara. Não é apenas garantir independência para determinadas nações, que não possuem um Estado territorialmente falando. Não é apenas isso. Tem um outro lado da questão da autodeterminação que a gente precisa também salientar, que é o lado do governo representativo. De você ter governos que de fato representam anseios da população, dos cidadãos. Portanto, envolve democracia, envolve um governo que tenha capilaridade na sociedade e que não seja, portanto, algo de cima para baixo e que não leve em consideração anseios de grupos sociais. Então não é só garantir independência ou territorialidade a determinadas nações, é mais do que isso. São governos que são, de fato, representativos das populações que eles se dizem, pelo menos, representar. Um outro aspecto importante sobre autodeterminação e sem expansionismo, que eu gostaria de falar, que está na perspectiva do Roosevelt, é a de não fazer discussão sobre divisão de territórios, pelo menos essa é a posição dele a princípio. Vai modificar-se ao longo da guerra, tá? Sobretudo no final. Mas não fazer uma discussão sobre divisão de territórios ou sobre formas de governo estritamente enquanto a guerra não terminar. Porque se você for seguir o princípio da autodeterminação à risca, as regiões que estão sob ocupação do eixo, como é que você pode decidir como será a fronteira dessas regiões, sem escutar a população? Então, é fundamental esperar a guerra terminar e você ter condições, portanto, de permitir governos democráticos e mudanças fronteiriças que sejam democráticas, envolvendo, por exemplo, plebiscitos. Coisa que aconteceu no final da Primeira Guerra,
no pós-Primeira Guerra, mas na visão do Roosevelt também de maneira insuficiente. Poderia ter sido intensificado, e se tivesse sido intensificado, ajudaria na construção de um sistema internacional pacífico. Isso com relação à autodeterminação.